Vamos fazer agora a questão número 150 da prova do Enem de 2019. Todas as provas que eu faço aqui são as provas amarelas. Olha só que interessante. Aqui você vai ver um padrão do Enem. O Enem gosta de sobrepor gráficos. A gente vai ver isso nessa questão. Mas, para a gente começar a resolver, vamos para o método, vamos para o passo a passo. O que a gente tem que fazer? Ir direto para o comando da questão. Então, vamos lá. Ele está me falando aqui, ó. Em quais desses dias os avisos foram emitidos corretamente? Em quais desses dias os avisos foram emitidos corretamente, tá? Se eu der um passinho acima, eu vejo, ó, dia 1, alerta cinza, dia 12, alerta laranja, dia 3, alerta vermelho. Foram 3 alertas em 3 dias distintos. Ele quer saber em quais desses dias os avisos foram emitidos corretamente, tá? E aí eu vejo aqui, ó, letra A, 1, letra B, 12, letra C, no dia 1, no dia 12, letra D, no dia 1, no dia 13, e letra E, nos 3 dias que ele me falou ali, 1, 12 e 13. Visto isso, agora que eu já passei pelo comando da questão, o que eu faço? Eu vou direto para o gráfico que a questão me deu, e a primeira coisa que eu vejo no gráfico é o título. Tem algum título? Não tem. Esse gráfico não tem nenhum título. Beleza. Vou então para a origem do gráfico. A origem começa no 00? Começa no 00, ó. De 0, pula para 20, de 20, ó, pulou para 40. Então, beleza. Né? Vai de 10 em 10, na verdade. Entre 0 e 20 tem o 10 aqui. Ótimo. E o tempo também, ó. De 0 foi para 2, 4. E aqui o tempo tá... Agora que eu já olhei os eixos, desculpe, eu tenho que ver as unidades, né? Aqui a temperatura está em graus Celsius e o tempo está em dia. Só que olha só, eu tenho 2 gráficos aqui sobrepostos, é um gráfico sobre o outro. Exatamente por isso que aparecem 2 eixos verticais, atenção. O eixo da esquerda, ele me mostra a temperatura em graus Celsius. O eixo da direita, umidade relativa do ar em percentual. E aqui os 2 gráficos, ele me deu aqui a legenda, né? O gráfico em linha cheia é a temperatura e o gráfico em linha tracejada ou pontilhada é a umidade relativa do ar. Certo? Beleza. Agora, com tudo isso em mente, o que a gente faz? Vamos para o terceiro passo do método de interpretação, que é o quê? É justamente a tradução. Eu vou traduzir tudo o que está aí do enunciado, né, do português para uma linguagem matemática, não necessariamente uma equação, pode ser uma equação, uma inequação, ou pode ser só uma estruturação lógica, tá? De uma maneira que eu entenda matematicamente. Então, vamos lá. O Serviço de Meteorologia de uma cidade emite relatórios diários com a previsão do tempo. De posse dessas informações, a Prefeitura emite três tipos de alertas para a população. Primeiro alerta, alerta cinza. Deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será inferior a 10 graus Celsius e a umidade relativa do ar for inferior a 40 graus Celsius. Né? Então, são 2 critérios aqui. O critério da temperatura, que tem que ser inferior a 10 graus Celsius, e a umidade relativa do ar também tem que ser inferior, só que a 40%. Tá? Segundo alerta, alerta laranja. No alerta laranja, deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura deve variar entre 35 graus Celsius, atenção às unidades, e 40 graus Celsius. Todas as unidades estão sendo iguais. Beleza, que também batem com as unidades do gráfico. Ou seja, a temperatura tem que variar entre 35 e 40 graus Celsius. E a umidade relativa do ar deve ficar abaixo, ou seja, deve ser inferior a 30%. Tá? Tem uma pegadinha aqui. O que significa eu dizer que um determinado número tem que estar entre 2 valores? Se a questão não me disser nada, então eu sei que o 35 não entra na conta, que ele não me falou 35 e 40 inclusive. Ele não disse que é inclusive, ele falou entre. Então nem o 35 entra, nem o 40 entra. Tudo bem? Beleza. Último alerta. Alerta vermelho. Deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será superior a 40 graus Celsius. Atenção à temperatura, porque no primeiro alerta a temperatura é inferior a 10. No segundo alerta ela está entre 2 valores. E
no alerta vermelho, ela tem que ser superior a 40, tá? Já a umidade relativa do ar, ela tem que ser inferior a 25%. Ou seja, nos 3 alertas, eu tenho uma umidade relativa do ar que tem que ser inferior a um determinado valor. Beleza. Um resumo da previsão do tempo nessa cidade para um período de 15 dias, foi apresentado no gráfico. Aqui a gente já deu uma olhadinha no gráfico, né? Mas aqui realmente vai de 0 a 16, mas tanto no 0 quanto no 16 não aparece nada, não tem nenhuma medida aqui. Então, realmente, eu começo no 1 e vai até o 15. Ó. Depois do 14, eu tenho 15. E aí, decorridos os 15 dias da validade desse relatório, um funcionário percebeu que, no período a que se refere o gráfico, foram emitidos os seguintes alertas. E aqui tem dia 1, alerta cinza, dia 2, alerta cinza, dia 3, alerta vermelho. Dia 1, alerta cinza, dia 12, alerta laranja e dia 3, alerta vermelho. E a questão está querendo saber quais foram os dias que os avisos foram emitidos corretamente. Então, vamos lá. Vamos primeiro para o dia 1. Vamos organizar o dia 1, tá? Vamos lá. Vamos estruturar o dia 1. Dia 1. No dia 1, eu vou marcar de verde aqui, ó. O dia 1. O dia 1 está aqui, ó. Né? Então, aqui, eu vou botar uma linha verde aqui para dizer onde está passando o dia 1. Ficou meio torta essa linha, né? Não, ficou boa. O dia 1 está aqui, ó. Então, vamos lá. Quanto foi no dia 1? Eu tenho 2 critérios para avaliar. Um é a temperatura, né? Um é a temperatura e o outro é a umidade relativa do ar. Então, vamos primeiro ver qual foi a temperatura do dia 1. Eu vou chamar ela de T1. T1. Qual foi a temperatura do dia 1? Para eu calcular, para ver a temperatura, ó, é o gráfico, muito cuidado, que está em linha cheia. Então, esse gráfico que está embaixo aqui, ó, no dia 1, tá? E eu tenho que olhar para o lado esquerdo aqui para ver onde ele bate, ó. Então, aqui, ó, aqui é o 0, aqui é o 10, né? Depois 20, 30, 40, 50 e 60. Então, no dia 1, ele bateu entre 0 e 10. Então, aproximadamente 5 graus Celsius. 5, 6 graus Celsius. Vou colocar 5, tá? A temperatura do dia 1 foi 5 graus Celsius, tá? E a umidade relativa do ar do dia 1. Vou chamar de U aqui, tá? A umidade relativa do ar. No dia 1, agora é o gráfico, eu tenho que olhar o gráfico tracejado. Só que eu tenho que ir para o lado direito. Essa questão ela foi legal comigo pelo seguinte, ó. Ela colocou as 2 escalas iguais, ó. O 20 está batendo com 20 lá do outro lado, o 40 está batendo com 40. Não precisaria ser, né? Como a gente viu na questão anterior. Só que então o que acontece? Tanto faz eu olhar para um lado quanto para o outro, mas o certo é olhar para o lado direito agora, tá? Porque a umidade relativa do ar está lá. Mas aí, de qualquer forma, olhando para lá, ó, aqui é o 20, aqui é o 30 e aqui é o 40. O que significa que a umidade relativa do ar foi aproximadamente igual a 35%. 35%. Qual foi o alerta dado no dia 1? Alerta cinza. O que tem que acontecer com o alerta cinza? A temperatura tem que ser inferior a 10 graus Celsius. Foi inferior? Foi. Então, marco. Foi 5, que é inferior a 10 graus Celsius. E também a umidade relativa do ar tem que ser inferior a 40%. Deu 35%. Então, bateu o dia 1, o alerta cinza confirmado. Esse está certo. Tá? Beleza. Vamos agora, então, para o dia 2. Vamos lá. Dia 2. Vamos achar a temperatura do dia 2, que eu esqueci de botar o 1, né? E a umidade relativa do dia 2. Vamos lá. Primeiro eu vou marcar de verde lá o dia 2, né? O dia 2... Ah, não, dia 2 não, desculpe, é dia 12, ó. Olha a atenção aí, ó. Atenção, Marlos. Dia 12. Dia 12. Dia 12. Então, vamos lá. No dia 12, eu vou marcar de verde lá o dia 12. Dia 12 está aqui, ó. Olha onde ele vem, ó. Esse é o dia 12. Então, vamos lá. Quanto foi a temperatura do dia 12, ó? A temperatura do dia 12 foi exatamente... Cuidado, não é essa aqui de baixo. Eu tenho para ver a temperatura, eu tenho que ver o gráfico de linha cheia. Está aqui em cima, ó. A temperatura foi 40. Exatamente 40. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui a temperatura do dia 12, 40 graus Celsius. Tá? Beleza. E qual foi a umidade relativa
do ar do dia 12. A umidade relativa do dia 12, aqui, ó, tem que olhar agora o gráfico tracejado, pontilhado no dia 12, ó, e olhar para o lado direito agora. Foi quanto? 20%. 20%. Então, eu venho aqui, escrevo 20%. Qual foi o alerta que foi dado no dia 12? Alerta laranja. Alerta laranja. O que deve acontecer no alerta laranja? A temperatura deve variar entre 35 e 40 graus. Opa! Chegou a 40 graus. É entre 35 e 40, o 40 não entra. Significa, então, que nesse critério ele foi reprovado. Não foi. E a umidade relativa do ar deve ficar abaixo de 30%. Aqui deu 20%, então esse critério ele passaria. No entanto, como não passou no primeiro critério, esse dia aqui foi reprovado. Não pode ser esse, tá? Dia 12 está errado, não poderia ser um alerta laranja. Não poderia ser alerta laranja. Beleza, vamos agora para o dia 13, que é o último dia da nossa análise aqui. Dia 13. O que aconteceu no dia 13? Vamos lá. Eu tenho que descobrir a temperatura do dia 13 e tenho também que descobrir a umidade relativa do ar do dia 13. Então, vamos nós. Vamos nós fazer isso. Primeiro, vamos ver onde está o dia 13 lá, né? Vamos marcar de verde, como a gente fez nos outros. O dia 12 está aqui, o dia 13 vem logo entre o 12 e o 14 aqui, ó. Que está aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Olha o dia 13 aqui, ó. Está aqui, o 13. Então, olhando aqui, ó, primeiro para a temperatura do dia 13, lembrando que a temperatura é o gráfico cheio, de linha cheia, né? Então, a temperatura do dia 13 bateu acima do 40, ó, um pouquinho acima do 40. Eu posso colocar aqui 41, só por uma questão de 41, aproximadamente 41 graus Celsius. 41 graus Celsius. Já a umidade relativa do ar do dia 13, a umidade relativa é a linha tracejada, ó, ela ficou um pouquinho abaixo dos 40. Ó. Pode ver que está um pouquinho abaixo aqui, ó, ou 40 ou 39. Vou botar 39 aqui, tá? 39%. Qual foi o alerta que foi disparado no dia 13? Foi o alerta vermelho. Vamos ver o alerta vermelho. A previsão do tempo, a temperatura tem que ser superior a 40. A temperatura foi superior a 40? Foi 41. Então, beleza. Então, verde para aqui para a temperatura. E a umidade relativa do ar tem que ser inferior a 25%. Só que a umidade relativa do ar estava lá no alto, ó. Ela deu 39%. Não, ela tinha que ser inferior a 25%. Por isso, ela foi reprovada. Então, o dia vermelho o dia 13, alerta vermelho, errado. Está errado, não foi correto. Então, em quais desses dias, o que a questão está me perguntando? Em quais desses dias os avisos foram emitidos corretamente? Somente no dia 1. Somente no dia... Deixa eu melhorar isso aqui. Somente no dia 1. E a minha resposta é letra A. A de água. A de água. Beleza?